Oi, tudo bem com você? Aqui é a Dolores. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre se você sabia que a forma de você amar, que o homem tem de amar, é através do pênis. Vou falar também por que isso é importante, por que você precisa saber disso e qual a importância que isso tem ali no seu relacionamento, aonde isso prejudica você não saber dessa informação. Antes de mais nada, eu sou terapeuta em EFT e há mais de 9 anos eu pesquiso sobre como funciona o ser masculino. E nas minhas pesquisas, todas as vezes que eu perguntei ali, sentada na minha cadeira, eu perguntava: você sabia? Eu falava para o homem: você sabia que a forma de vocês amarem é através do pênis? E na maioria, 99,90%, nenhum deles sabia. Eu também não sabia, não. Aprendi isso ao longo dos estudos com o falecido Gasparito. E ele falava exatamente o que eu comprovei. Na grande maioria, os homens não sabiam que isso acontecia com eles. Que a forma que vocês, homens, têm de demonstrar seu amor pela mulher é através do seu pênis. E aí você pode falar assim: ah, normal, eu já sabia. Ou eu não sabia. Bom, fato é que todos que eu pesquisei, até as mulheres, na grande maioria das vezes, não tinha essa informação. E nesse contexto todo, por que é importante você saber disso? Porque quando você chega na sua casa e que você vai cumprimentar a sua mulher, o que acontece? Quando você chega para cumprimentá-la, o seu pênis chega primeiro. E aí você vai lá, dá um beijinho nela, tal, mas a mulher já sentiu que ele já chegou primeiro. Aí você vai falar: ah, que legal, isso é bom. Bom, isso é bom pra você que é homem, mas a mulher, ela tem uma informação meio que equivocada, né, dessa situação. E a grande maioria delas, eu não estou dizendo todas, mas a grande maioria das mulheres se sentem incomodadas com isso. Por quê? Primeiro, porque elas não sabem dessa informação. Segundo, que nós somos românticas, não é que a gente não quer que ele participe, a gente queria que você viesse dar um beijo e tal, sem a presença dele. Primeiro, sem que ele seja a primeira pessoa a se apresentar ali. E isso num contexto onde de muito estresse, de várias coisas, isso vai somando ali para criar atritos e de uma certa rejeição. Se você observar, quando você chega e vai cumprimentar a sua mulher, algumas vezes, não vou dizer, se for a maioria, o seu casamento está bem ruim, mas algumas vezes, o que acontece? Você dá um beijo nela, cumprimenta ela lá com um beijo e tal, e ela não fala com a boca, mas a comunicação que é, né, não verbal, você percebe um certo desconforto nela, e você não sabe por quê. Aí você não imagina do que se trata, então você imagina que não tem nada a ver, porque afinal de contas você não fez nada, você foi lá cumprimentar, foi dar um beijinho nela, enfim, mas aí você sabe que é com você, só que você não sabe o que é, o que você fez ali, o que é que vai, você sai meio que pisando em ovos, né, sem entender muito, né? E o que acontece com essa história? Essa história, a mulher, ela vai, se ela não tiver essa informação, ela vai... Por que a mulher não tem essa informação primeiro, né? Porque a nossa educação, pelo menos aqui no Brasil, é uma educação onde é passada de mãe para filho. E a mãe da gente aprendeu com a nossa avó. Ninguém ensina pra gente que existe uma diferença entre eu e o homem. Essa diferença é gritante, só que a gente não é educado a saber o que é fisiológico no homem, o que é cultural
cultural, o que é de personalidade. Isso faria toda a diferença para que você pudesse, ou para que o relacionamento fluísse melhor. Porque aí há um paradigma de que, meu Deus, ele só pensa naquilo, ele não é romântico, sei lá, ele chega e já com ele vem primeiro o de baixo e não você. Aí você pode falar, como assim? E não é bom? Então, para você que é homem, ótimo. Mas para nós mulheres, não. A gente, por conta do nosso paradigma e pela falta de informação, a gente, na grande maioria das mulheres, não se sente confortável com isso. Ela não se sente confortável. Só para você ter uma ideia, deixa eu te contextualizar melhor a história. Dois clientes meus, vou contar uma história super curta de uma mulher e do homem. A mulher, ela já era casada há mais de 40 anos e eu estava fazendo um congresso de comunicação para o casal. E o que aconteceu? E ela conversando comigo, tá? Eu falando, seria bom, né, se nós soubéssemos a diferença que existe do que é o homem, do que é a mulher, os conflitos, né, os ressentimentos, as mágoas diminuiriam muito, porque você não interpretaria aquilo como sendo pessoal, determinadas coisas. Tem coisas que é ali do fisiológico da mulher. E tem coisas que são do fisiológico do homem. Tem coisas que são da cultura, né? Tem coisas que são da personalidade. E esse processo todo, na vivência, não é uma tarefa fácil, né? Relação a dois é uma árdua tarefa, né? Criar um clima ali de paz, de um ajudar o outro. São poucas as pessoas, né? São poucos os casais que conseguem fazer isso. Mas a grande maioria dos casais que conseguem fazer isso, conseguem porque conhecem um pouco mais um ao outro, sabe que a pessoa é daquele jeito e aí respeita mais, aceita mais, porque não tem coisa mais estranha, mais desconfortável de você conviver com uma pessoa onde você não pode ser você. E nesse exemplo você nem sabe que essa história incomoda. E eu estou te dando só um pequeno exemplo de quando você chega e cumprimenta ela e ela já se sente desconfortável com essa situação. Aí você pode... Outro exemplo, como eu estava falando nessa história, ela tinha 40 anos, essa cliente minha. E aí eu explicando para ela, olha, essas diferenças e tal. E aí eu falei para ela, você sabia que a forma do homem amar é através do pênis? Ela, como assim? Aí eu expliquei para ela, né, essa informação que eu estou explicando para você. E aí ela falou, Dolores, aí ela contou uma história que ela viveu com o marido dela e que essa história magoou muito ela. E ela, não vou entrar no detalhe aqui mas assim, quando eu dei essa informação para ela, eu comecei a explicar para ela quem era o marido dela. Então, seu marido deve ser assim. Ela falou, nossa, você conheceu meu marido? Eu falei, não, nem sei quem é seu marido. Ela falou, não, é que você está falando e tudo que você está falando parece que você está descrevendo meu marido. Eu falei, não, eu estou descrevendo um homem. E ela, entendi. E aí ela pegou essa informação e foi embora. Depois ela voltou na sessão. Quando ela voltou na sessão, numa próxima sessão, ela falou, Dolores, sabe que eu queria te agradecer? Do quê? Do pé? Ela falou, não, sabe o que é? É o seguinte,
lembra que você contou a história lá do homem que você explicou, Ioan? Ela falou, olha, eu fui para casa, eu refleti, e aí, com essa informação que você me deu, tudo fez sentido para mim. E a única coisa, o marido dela já era falecido, a única coisa que eu, tipo, a única coisa que eu quis, né, que eu quis, eu não conseguia, assim, perdoar o meu marido, que eu tinha um receio, ela falou assim que ela tinha uma mágoa, um ressentimento dessa história, e que depois que eu dei essa informação para ela, aquilo acabou. Eu falei, nossa, eu falei, como assim? Ela falou, é. Ela falou, e aí eu falei, nossa, que legal, obrigada por você ter contado isso. Eu conto essa história, eu pergunto essa história, porque é mais para comprovar até onde vai a falta de informação das pessoas e ao mesmo tempo para educar. Então, quando eu tenho oportunidade, eu falo com as mulheres e quando eu pergunto para os homens, a grande maioria deles também não sabe. E aí, ela ficou muito agradecida e eu também pelo feedback, tá? E aí eu comecei a ficar mais presente para essa história. Eu falei, nossa, então isso deve ser muito. Aquilo me gerou uma espécie de alerta. Eu coloquei a informação para ela porque eu estava falando a respeito ali aleatoriamente. Mas quando ela trouxe esse feedback dizendo que era ressentida disso, eu falava, meu Deus, você ficou ressentida. E que após essa informação, ela entendeu, ela foi ligando os pontos e fez todo sentido para ela como o marido dela era. E a forma que, quando eu disse para ela assim, poxa vida, mas se o seu marido não te desejasse dessa forma, era certeza que ele não te amava mais. Ela falou, nossa, o meu marido era muito, muito assim, fogoso e aquilo me incomodava muito. E eu, então. E aí eu fiquei, puxa vida, uma mágoa. O marido, eu falei, quanto tempo faz seu marido faleceu? Ela falou, Dolores, eu acho que tá com quase 15 anos. Eu falei, meu Deus do céu, 15, cara, 40 anos de casado, mais 15 anos que o cara faleceu, salvo engano, não tenho certeza se é mesmo essa. Eu acho que foi 15 que ela falou, de tempo de falecimento dele, e ela guardava esse ressentimento, né, essa mágoa, essa tristeza do marido dela, por uma informação, um paradigma de que é incrível como o homem, na cabeça dela, nossa, só pensa naquilo, só quer aquilo, não é romântico, não chega, parece que só isso que tem para oferecer. Olha a informação que ficou registrada para a mulher. Então, se você sabe disso, depois que ela ficou sabendo disso, ela virou a chave, ou seja, ela fez uma mudança de paradigma. Ela tirou o conceito de, meu Deus, ele só pensa nisso, meu Deus, ele é isso, é fisiológico. E a forma que ele tem de amar é dessa forma. E aí eu falei, nossa, eu comecei a perguntar mais e mais e mais para os meus clientes. Eu falei, nossa, eu assim, pensei que eu, assim, como eu estava estudando, eu pensei assim, que todo mundo sabia dessa informação. Todo mundo sabia quando eu estava estudando isso, pesquisando, mas quando ela trouxe essa informação para mim, eu comecei a jogar mais, perguntar mais para todo mundo, e quando eu tenho a maior oportunidade, eu sempre falo faço essa pergunta, você sabia que a forma de você, homem, na maioria das vezes eu pergunto para o homem, que você tem de amar é através do pênis? Ele, como assim? Aí eles também não sabem. Talvez você que esteja me assistindo também não saiba. E tá tudo bem, porque o objetivo do vídeo é educar, é dar consciência. Por quê? Porque isso gera conflito,
Gerando conflito, você vai continuar vivendo uma vida tóxica, né? E você não quer isso, né? Aí a partir desse processo, dessa situação, eu comecei a pesquisar mais. E aí eu lembro que eu tinha uma pessoa bem mais próxima, dessa vez foi um homem, né? E ele estava assim, terminando o relacionamento de muita dor, né? Que ele achou que a pessoa tinha passado a perna nele, enfim. E ele falou, e a maior dificuldade dele é que ele gostava muito dela. E aí ele foi, aí eu perguntei pra ele, olha, você sabia disso? Ele falou, não sabia não. Aí eu falei, observa aí, depois você me devolve um feedback. Ele, tá bom. Aí eu até esqueci que eu tinha pedido isso pra ele. Aí de repente ele me ligou e falou, não sobe mais, não subiu mais, tô livre. Eu, o que você tá falando? Ele, o pênis não subiu mais. Eu falei, como assim? Aí ele foi, olha o que ele me explicou. Olha o que ele me explicou. Ele falou que toda vez quando ele chegava lá na casa dele, tinha uma espécie, tinha um murinho. E ele falou que toda vez quando ele chegava perto daquele murinho, ele já sentia toda a excitação porque ia ver a mulher dele. E aí ele falou que quando ele passou ali no murinho, já não tinha isso daí. Já não tinha essa coisa de... Ele falou, ele já percebeu que já não tinha essa coisa, essa excitação lá embaixo. E aí beleza, aí foi, chegou, cumprimentou, cumprimentou, só, mas foi a sua sogra que te recebeu? Eu falei, não. Depois ela veio me cumprimentar, só veio de batom vermelho, toda. Eu sabia que aquilo era para me seduzir, que eu já conhecia ela. E aí ele falou assim, aí eu fui, resolvi as coisas que eu tinha que resolver com ela, que estava em processo de separação, né? Resolvi as coisas que tinha que resolver com ela. E aí saí e tô ligando pra você feliz da vida porque eu não senti nada. Aí ele falou, não, nada. Aí ele falou, não gosto mais, não gosto mais dela. E foi exatamente isso que aconteceu. Anos mais tarde ele se envolveu com outra pessoa e tal. E ele não se deixava mais levar, né, por essa situação, né? E ele ficou muito feliz, né? Por quê? Porque ele não tem dor maior de você tá querendo terminar uma relação porque já não dá mais, mas você ainda tem muito desejo por a mulher. Então, para o homem é muito difícil isso. Eles acabam, né? Vocês acabam cedendo muito quanto a isso e isso impedindo você de fazer o que precisa ser feito, já que a relação terminou, já que você resolveu que vai concluir, que termine, né? Mas para o homem, que bom seria, né? Se quando chegasse um término do relacionamento, que a pessoa sentasse e fosse tranquilo o término do relacionamento. Mas infelizmente, na grande maioria das vezes, isso não acontece, né? E ele estava muito perturbado com isso e muito feliz da vida com essa informação. E a partir dele eu comecei a perguntar mais, né? E aí eu comecei a me dar conta de que essa informação é quase que meia, não vou dizer assim que sou eu que sei não, tá? Mas assim, não é muito divulgada, não é muito presente, né? E olha que situação, uma situação que gera conflito, que gera mágoa, que gera rejeição, no caso, porque você sente a sua mulher, você percebe que ela não gostou, não tá afim, né? E você às vezes chega todo eufórico, né? Às vezes traz uma pizza ou às vezes, enfim, traz alguma coisa, animado. Só que com essa ação sua, você já começa perdendo de 1-0 ali. E não é? Eu quero assim abrir um parênteses aqui para deixar claro o seguinte: não é que a sua mulher não goste de você. Ela gosta de você.
A dificuldade da mulher está em ela não saber ou ela não entender, e você também não prestar atenção, que quando você chega para cumprimentar, ele chega primeiro. E esse é o desconforto. Não que ele não queira ele, ela gostaria que chegasse depois de você tivesse dado um beijinho nela, abraçado, porque a grande maioria das mulheres é romântica e tem essa visão equivocada, não tem essa informação de que é dessa forma, e isso gera um desconforto para ela, uma sensação de nossa, só pensa naquilo. E qual é o sentimento? O sentimento dela é às vezes de irritabilidade, dependendo do estado que ela tá, ela não recebe muito bem. A grande maioria das mulheres não recebe muito bem essa, é, essa forma que vocês conduzem para cumprimentar. Exatamente porque não tem essa informação toda, né? De que é normal, de que quanto mais você gostar dela, mais aquilo vai estar presente. Só que ela quer que esteja presente, mas o que é o diferencial? O diferencial é que ele chega primeiro, e aí quando ele chega, é como se tivesse putz, só pensa nisso. Ah, ela queria que você chegasse, beijasse. Eu vou falar de uma outra maneira. Quando vocês começaram a namorar, ele não chegava primeiro, mesmo porque depois podia chegar, mas no começo da relação, eles não chegavam. E aí você tinha que uma mulher mais receptiva, mais aberta, né? Ela ficava mais aberta para conduzir a coisa para ele vir. Mas, assim, quando você ia cumprimentar, ele não chegava primeiro. Quando você vai cumprimentar uma pessoa, tal, você também, até por uma questão de respeito, você se cumprimenta, assim, uma outra mulher numa boa, né? Vocês têm presente, vocês ficam presente quanto a isso. Então, o que você precisa? O que seria bom você fazer? Você lembrar dessa informação, né? E fazer o uso dessa informação a seu favor. Não é para deixar de cumprimentar a mulher, não, tá? Não estou dizendo isso. Não é para deixar de ser homem também. Também não estou dizendo isso. Eu estou dizendo para você prestar atenção. Primeira coisa que eu quero que você faça é comprove isso que eu estou te falando. Veja se isso que eu estou te falando faz sentido para você. Segunda coisa, eduque a sua mulher. Explique para ela. Mostre para ela que é dessa forma. Por quê? Porque você já comprovou que é dessa forma. E terceira, sabendo disso, use isso a seu favor. Se você já sabe que ela está dessa forma, que isso incomoda, porque ela tem aí a visão dela ainda não está totalmente mudada, porque vocês são assim, e a forma, aí eu costumo dizer, mulher, aceita e pronto, porque os homens são assim, a forma deles amar são assim. E quando a mulher aceita, ela muda, ela tem a informação, ela muda o paradigma. Mudando o paradigma, ela também muda a receptividade e a emoção que aquela situação gera, porque aquela situação na mulher gera desconforto, né? Gera mal interpretação, e isso somado às outras coisas que ela coloca, isso daí, porque mulher é tudo a gente soma, coloca tudo no mesmo pacote. E talvez uma situação dessa pequena, simples, né, pode somar ao longo de todo o resto da relação de vocês, ok? Uma outra forma mais eficaz de você ajudar a sua mulher nisso, e principalmente ajudar você, é trabalhando essas situações já mais pontuais. Por exemplo, no exemplo aqui que eu dei, a mulher ela tinha ressentimento e o homem já estava morto. Você vê como é difícil para uma mulher quando ela não entende. Aliás, não só para a mulher, para qualquer pessoa. Toda a confusão que gera porque não há um entendimento, não há compreensão.
Tanto é que não é o que fala, é como fala. Não é o jeito que você faz, é por que faz. Então, se a gente entende o porquê é daquele jeito, isso fica a receptividade, a aceitação e também, né, conscientizar, trazer consciência para aquilo fica muito mais fácil, né? Você não precisaria ser tão rejeitado, você não precisaria, às vezes, ser recebido de uma certa, entre aspas, reação não muito positiva da parte da mulher. E aí você pode até imaginar que seja por qualquer outra coisa, mas a maioria das vezes é por isso, ok? Mas o que você pode, além de fazer, de conscientizar, de saber de tudo isso ainda, colocar isso de uma maneira um pouco mais interessante para que você possa cada vez mais ir diminuindo os atritos, né? As situações que vão gerando conflitos, né? E vai fazendo com que o seu ambiente fique tóxico, né? A sua relação fique tóxica ali, na sua relação. E não existe nada mais tão eficaz quanto a técnica DFT. A técnica DFT, né, ela elimina não só essa situação, porque vai começando, a pessoa começa a mudar a crença, a mudança, o paradigma com relação ao homem. Você também começa a trabalhar a questão das rejeições, porque imagina quantas vezes a sua mulher não te rejeitou e você às vezes começa a imaginar assim: nossa, se ela não me quer, se ela não quer o meu sexo, o que acontece? Essa mulher não me ama. Mas como assim? Por que ela não... Por quê? Porque o paradigma seu é isso. A forma de amar que você tem não é através do sexo, não é através do pênis. Se para você amar é você desejar, na tua visão, quando a sua mulher não te quer, a interpretação que você tem é que ela também não te ama. Não quer se unir comigo, opa, ela não me ama mais, ela não gosta mais de mim. Você entende que fica uma dinâmica distorcida por uma falta de compreensão, de sabedoria. Quem tem conhecimento tem poder. Ou seja, você tem o poder de mudar isso a seu favor. E não fazer disso, uma mudança a seu favor. Para que não gere para você esse sentimento, essa sensação de rejeição. Por quê? Porque isso para um homem é muito, vocês sabem disso, né? A rejeição para o homem na parte sexual é a mesma coisa que está dizendo para ele: eu não te amo, já que a forma de vocês têm de amar é através do pênis. Eu espero que o vídeo de hoje possa fazer diferença para você, como foi para várias pessoas que eu conto essa história, que eu levo essa informação e eu deixo você... antes de pedir para você, de me despedir, eu vou pedir para você comentar aqui se você sabia, vamos ver, se não pode mentir, hein? Então me ajuda aqui. Se você sabia dessa informação, tá? E se não sabia, tá tudo bem, coloca eu não sabia, tá? Comenta aqui o que você achou dessas informações. Eu deixo você agora no melhor lugar do mundo, dentro de um abraço.